Você está se sentindo muito cansado nos seus estudos para concurso. Neste vídeo eu vou te mostrar como fazer para isso não atrapalhar na sua preparação. Eu sou Rodrigo Lima, sou auditor do TCU, especialista na preparação para os melhores e mais difíceis concursos do país. Antes de começar, eu vou pedir para você deixar seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante, que a minha mensagem chegue a mais pessoas e ajude outros também a conquistar uma vaga no serviço público. Pois bem, eu recebo constantemente mensagens nas minhas redes sociais de alunos reclamando que está muito cansado, que está querendo desistir, que já não aguenta mais o peso de tanta dedicação, de tanto estudo para o concurso público. Entenda que a preparação para concursos públicos ela é feita de etapas. Se você tomar a atitude errada na hora errada, você vai se cansar sim e não vai chegar preparado para o seu concurso. Veja bem, nós temos basicamente 3 etapas nessa jornada rumo ao serviço público, pegando como referência o tempo. Então, nós temos o estudo antecipado, que é aquele estudo quando você não tem nem noção de quando o edital vai sair. Nós temos a fase do pré-edital, quando as informações começam a rodar, quando a gente começa a escutar um burburinho de que o edital vai ser publicado. Então, isso dura aí uns 2, 3 meses até isso acontecer, de vez em quando até mais, de vez em quando 6 meses. Então, é quando a gente começa a aquecer nossos motores. E você tem a fase do pós-edital, que é aquela fase que você fica muito intenso, que você se dedica ao máximo para o seu concurso. Isso aqui é a preparação para concursos públicos, que eu falo que é a curva de Gauss. Você tem que ter essa curva de Gauss muito nítida na sua cabeça. Então, pensando nas etapas do concurso público, nós temos a fase do estudo antecipado, que é essa fase aqui, que ela, olha lá, a curva não é tão íngreme assim, tá? Então, ela é um pouco mais leve. À medida que o tempo vai passando e as informações começam a surgir do concurso, você chega na fase do pré-edital. Então, olha lá, a curva ela já é mais íngreme, a pressão, a frequência, a sua atenção começa a aumentar cada vez mais, até você chegar na fase do pós-edital. Quando você chega na fase do pós-edital, é quando você está no máximo da sua preparação, quando você tem que ter fôlego para conseguir subir um pouquinho mais essa curva, esse ponto auge aqui da sua preparação, para que você chegue lá no dia da prova, no ápice da sua preparação. Tem muita gente que acaba se preparando nessa fase como se estivesse aqui na fase do pré-edital. Tem outras pessoas que se preparam aqui na fase do pós-edital como se ela estivesse no estudo antecipado. Uma coisa não pode misturar com a outra. Então, quando você está na fase do estudo antecipado, como você deve fazer para não se cansar antes do tempo? Você tem que levar uma vida quase normal. Lembrando que quando você decide estudar para concursos públicos, você está assumindo um novo estilo de vida. Então, você tem que deixar muitas coisas do que você fazia no passado para trás, como reduzir sua vida social, você tem que reduzir seu tempo nas redes sociais. Então você tem que ter uma vida mais isolada, mais introspectiva. E você tem que aceitar, faz parte do processo da sua aprovação. Então nesse estudo antecipado, comece a adquirir esses novos hábitos, se isolando, deixando festas, eventos sociais de lado, você colocando a sua atividade física na hora certa, no mesmo horário para você fazer todos os dias. Tire um tempo maior no final de semana para descansar. Quando eu falei sobre você se cansar demais, é quando você está exagerando nessa fase. Se você exagerar muito nessa fase, quando sair o edital, você não vai aguentar a pressão que é um pós-edital. Então, nessa fase, você não pode estar cansado. Se você estiver cansado, você não vai aguentar. Então preste atenção, olhe agora em que fase que você se encontra na sua preparação. Você está no estudo antecipado? Você está cansado? Então está errado. Você está descansando pouco. Então procure dormir mais, procure aumentar suas horas de sono à noite, ou se não, procure tirar até um dia inteiro de estudo no sábado ou no domingo, se essa é a sua realidade. Mas você não pode deixar de descansar nessa fase do estudo antecipado. Compreendeu bem? Aí você vai avançando, você vai pegando o ritmo, você vai acostumando o seu corpo e sua cabeça a carregar aquele piano, que é médio, né? É um pouco pesado.
Quando a gente vai avançando na nossa preparação, a gente chega no estudo pré-edital, você já está mais forte, você já está mais resistente, mais resiliente. Dessa forma, já não é tão difícil para você deixar de ir para as festas ou ter uma vida social tão intensa assim. Para você também é mais tranquilo você deixar as redes sociais de lado. Você consegue ter aquela vida mais introspectiva de uma forma natural. Então você já preparou seu corpo e sua cabeça para aquela fase. Você pode até diminuir um pouco mais o seu tempo de descanso no final de semana. Você pode testar também, reduzir um pouquinho as suas horas de sono ao longo do tempo, mas desde que isso não interfira nos seus estudos. Você tem que ir testando. Testou reduzir um pouco as suas horas de sono, aquilo atrapalhou na sua preparação? Aí você dá um passo atrás e volta a dormir como você vinha fazendo. Beleza, você vai aumentando a frequência, aumentando a pressão à medida que o tempo vai passando. Saiu o edital? Aí não tem choro nem vela, você tem que estar completamente preparado, você tem que estar completamente na frequência de um pós-edital, preparado para carregar um piano muito maior. Aí sim a gente chega numa fase que você vai ter que se cansar sim. É uma fase que você vai estudar mais, você vai se dedicar mais, você vai largar completamente a sua vida social e você vai dedicar muito mais horas aos estudos do que você vinha fazendo no passado. Então, é ruim se cansar? Sim, na hora errada. No pós-edital é normal se cansar, porque a pressão aumenta. Você tem um prazo muito curto para se preparar. Você tem 2, 3 meses para se preparar para esse concurso que vai acontecer. Então, todos os seus sentidos ficam voltados para aquele evento. Então, é normal você se cansar assim, principalmente porque você vai ter vários concorrentes, várias pessoas também falando sobre esse mesmo assunto. Você não pode levar uma vida normal do jeito que você vinha fazendo no passado. Mas, como eu disse, você tem que se preparando para esse período. E como é que você se prepara? Indo devagarzinho ao longo do tempo até chegar no pré-edital. Chegou no pré-edital, você avança, você aumenta a pressão para você aguentar essa porrada. E tem muita gente que faz isso de forma errada. Começa a se preparar forte depois que saiu o edital. Você entende que isso não faz a pessoa passar? Quem começa a se preparar depois do edital, ela não passa por causa disso, que ela está numa velocidade zero, quer chegar de 0 a 100 num período muito rápido. Então ela tem que, num período muito curto, chegar numa frequência muito alta daquelas pessoas que estão se preparando há muito mais tempo. E quando chegar a prova, ela não vai conseguir, porque ela se preparou pouco. Eu não dei um exemplo da pessoa que se prepara demais? Então, mais um exemplo de que uma pessoa se prepara de menos, quando ela começa a se preparar depois do edital e chega na frequência errada no dia da prova. Isso a gente pode fazer uma analogia com os esportes. Por exemplo, um lutador de UFC, um lutador de MMA, você acha que ele fica treinando em alto rendimento o tempo todo? Lutando, batendo forte o tempo todo com um adversário alto? Não, claro que não. Ele não sabe qual vai ser o outro adversário em primeiro lugar. Ele tem que saber quem é o próximo adversário para ele saber quais são os pontos fracos daquele adversário. Então ele vai se preparando num ritmo ao longo do tempo. Quando ele descobre quem é o adversário dele, ele faz o que? Ele aumenta a frequência. Ele começa a estudar melhor o adversário, começa a ficar mais horas ali no treinamento, a cuidar melhor da alimentação, a cuidar melhor da cabeça, porque ele sabe que o adversário dele vai ser muito desafiador. E se ele cometer um erro, ele pode perder a luta. E eu não quero que você perca a luta. Então, saiba dessas etapas. Analise em qual etapa você se encontra. Se você estiver num estudo antecipado, pega leve. Você pode ter uma vida social razoável, mas não pode levar uma vida social intensa como você levava no passado. Vai largando aos poucos. Você tem que descansar bem, você tem que ter boas noites de sono, você tem que ter um período de descanso no final de semana. A frequência vai aumentando, o tempo vai passando, você chega no pré-edital, você já tem que estar começando a estar naquela frequência mais alta. Normal você ter deixado muito mais a vida social para trás, você vai estar não fazendo quase nada de vida social. Quando chegar o pós-edital, aí você está na frequência certa para encarar esse período que vai ser muito desafiador. Entendeu as etapas do concurso público? Entendeu como você vai fazer para não se cansar na hora errada? Se cansar não é ruim, se cansar na hora errada é ruim. Mas é como é que você vai fazer para chegar bem na prova? Você vai aumentar muito sua frequência até chegar uma semana antes da prova.
Quando estiver faltando uma semana antes da prova, ou 10 dias antes da prova, você reduz a sua frequência novamente. Você vai estar lá numa frequência altíssima. Aí você diminui essa frequência um pouco, para quê? Para você entrar na grande revisão antes da prova. Nessa semana do pré-prova, aí sim você tem que voltar a dormir bem, você tem que voltar a fazer sua atividade física como você vinha fazendo normalmente, não a voltar para a vida social. A sua vida social você só vai voltar depois que você vir o seu nome no Diário Oficial da União ou do Estado ou do município, mas o resto sim, você vai procurar descansar mais para chegar bem no dia da prova. Então você vai aumentando sua frequência até uma semana antes ou 10 dias antes da prova. Chegando nesse período, você reduz a frequência mais um pouco para chegar bem no dia do concurso público. Combinado? Espero que você tenha entendido o recado. Lembre-se, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Fazendo isso, essa mensagem vai chegar a mais pessoas e você vai ajudar mais alguém a conquistar uma vaga no serviço público. Eu vou deixar aqui embaixo o meu link, o meu contato lá no Instagram e também no meu Telegram. Vem participar do meu Telegram, posto lá todo dia questões para você se desafiar, para você ver como é que estão os seus conhecimentos. Coloco também uma mensagem motivacional para você se animar todos os dias para estudar mais. Além disso, eu deixo você informado de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos públicos. Então, um beijo no coração e até o próximo vídeo.